Boa noite. O Rede TV News está começando. Momento histórico para a democracia brasileira. Supremo Tribunal Federal condena Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado. Aqui ao meu lado você vê que a sessão no Supremo Tribunal Federal ainda está em andamento. Essas imagens são ao vivo. Os demais réus também foram condenados com penas que variam de 2 a 26 anos. Mauro Cid, que atuou como delator da trama golpista, é o único que vai cumprir toda a pena em regime aberto. No Rede TV News de hoje você vai saber todos os detalhes da sessão histórica do STF. Tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. Jair Messias Bolsonaro é apontado como líder da organização criminosa diante da sua posição de comando referendada pela prova documental, que indica que todos procuraram a ele se reportar. Então não cabe indulto pelo presidente, não cabe anistia pelo Congresso Nacional, também não cabe perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a quase 30 anos de prisão. Os ministros também condenaram os demais 7 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Vamos agora direto a Brasília conversar com a repórter Gabriele Freire sobre os detalhes dessa sessão histórica no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Gabriele. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A condenação foi concluída hoje com os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin. Os dois seguiram o relator, o ministro Alexandre de Moraes, e condenaram os 8 réus desse chamado grupo Núcleo Crucial, apontado pela Procuradoria-Geral da República como o grupo que planejou a tentativa de golpe. E agora há pouco, os ministros começaram a definir a dosimetria desses 8 réus, que é o tempo de condenação deles. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. Ele também vai ter que pagar uma multa de cerca de R$380 mil. E nesse texto, enquanto lia o texto nessa sessão da dosimetria, o ministro Alexandre de Moraes falou que para essa condenação não cabe perdão presidencial e anistia, segundo o próprio entendimento do STF. Vamos ouvir o que ele falou. Então não cabe indulto pelo presidente, não cabe anistia pelo Congresso Nacional, também não cabe perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia, crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito, crimes que atentem contra as cláusulas pétreas da Constituição, como o Supremo Tribunal Federal também já decidiu. Os 3 poderes têm a possibilidade, cada um com uma espécie de uma clemência constitucional, perdão judicial, o indulto e a anistia, só que, obviamente, esses institutos não podem ser utilizados contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. E daqui a pouco a Gabriele Freire volta, direto de Brasília. Também temos a Amanda Clay. Cobertura não termina por aqui, continue por aí. 33% dos brasileiros consideram o governo Lula ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha. 38% classificam como ruim ou péssimo. 28% avaliam que a administração é regular. 2% não sabem ou não responderam. Em comparação com o levantamento anterior, que havia sido feito em agosto, você vê que a avaliação de ótimo e bom subiu 4 pontos percentuais, de 29% para 33%. Ruim e péssimo caíram 2%, de 40% para 38%. Regular teve uma oscilação para baixo de 1 ponto percentual, de 29% para 28%, e o número percentual de quem não sabe ou não respondeu subiu de 1% para 2%. O levantamento do Datafolha ouviu 2.005 pessoas em quase 200 cidades brasileiras. E no 6º dia de julgamento da ação penal sobre a trama de golpe de Estado, os ministros concluíram a votação e, por maioria dos votos, condenaram os 8 réus do chamado Grupo Crucial. A primeira a votar hoje foi a ministra Carmen Lúcia.
Carmen Lúcia começou o voto com considerações sobre a democracia. Ela destacou a importância de um julgamento justo, mas reconheceu que essa ação tem um peso diferente. O que há de inédito, talvez, nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro. Carmen Lúcia rejeitou todas as preliminares apresentadas pela defesa dos réus. Especificamente sobre a competência do STF para julgar o caso, a ministra lembrou que isso já havia sido decidido por todos os ministros da Corte. Eu mantenho o que o plenário também já decidiu na matéria e principalmente com base nas normas regimentais. A ministra entendeu que ficou comprovado que os réus formaram uma organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes pediu uma parte e apresentou vídeos para reforçar esse entendimento. Ele e a ministra fizeram comentários sobre a violência do plano. Ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair. Aqui já não falamos nem mais de grave ameaça. Aqui é a violência. Como eu disse no primeiro julgamento, lá em 2023, que não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney, foi uma tentativa de golpe de Estado. O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. Moraes e Carmen Lúcia também fizeram coro para dizer que tudo foi liderado pelo ex-presidente. Quem sempre foi, além de líder, o ponta de lança desse discurso populista que caracteriza as novas ditaduras no mundo todo, foi Jair Messias Bolsonaro para desacreditar o Poder Judiciário. Eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. Carmen Lúcia citou a conduta de cada um dos réus e votou pela condenação deles por todos os crimes apontados na denúncia. Ela concluiu destacando a importância da decisão. O Brasil só vale a pena porque nós estamos conseguindo ainda manter o Estado democrático de direito e todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isso e só isso, o direito que o Brasil impõe, que nós, como julgadores, façamos valer. E logo após esse voto da ministra Carmen Lúcia, foi a vez do presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin. Por isso, eu aciono novamente a minha colega Gabriele Freire, que vai trazer para a gente os detalhes sobre o voto, que foi o voto final, o voto decisivo para a condenação por ampla maioria. Gabriele. É isso, William. Boa noite novamente para você e a todos. Esse voto do ministro Cristiano Zanin fechou essa primeira parte dessa condenação, que teve como resultado final 4-1 pela condenação de Jair Bolsonaro e outros 5 réus. No caso do tenente-coronel Mauro Cid e do general Braga Neto, o ministro Luiz Fux também pediu pela condenação. E durante o voto, o ministro Cristiano Zanin destacou a violência nas ações desse grupo e também chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de líder dessa organização criminosa, assim como foi apontado por outros ministros. Vamos ouvir. Em todos os atos, o que se via era justamente a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e não de outra pessoa, como seu ajudante de ordens ou qualquer outro membro da organização criminosa apresentada pela Procuradoria-Geral da República. E eu aciono aqui, você já vê ao meu lado, a minha colega Amanda Clay, que acompanha os bastidores do julgamento no STF. Amanda, pouco antes de iniciar ali a somatória das penas para cada réu, o ministro relator Alexandre de Moraes deu um recado importantíssimo, que os réus, nesse julgamento, não podem ser beneficiados por indulto ou anistia. Como que isso impacta a situação deles? Boa noite. Oi, Curi, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Acho que o recado está claro, é absolutamente eloquente, foi dado por vários dos ministros ao longo desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino falou primeiro, desde o primeiro dia, durante o seu voto, que não cabe anistia, que a anistia não é passível de indulto, que tentativa de golpe não é passível de anistia ou de indulto, porque é um crime que desafia a própria ordem constitucional. Isso foi repetido hoje pelo ministro Cristiano Zanin
que deu um recado direcionado muito provavelmente ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele disse que não se chega à pacificação promovendo, dando anistia a crimes que tentam usurpar o Estado constitucional, a ordem constitucional, e aí terminou com esse recado mais claro ainda do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, aquele projeto de anistia que todos os ministros estão muito conscientes, que tenta avançar. Aliás, eu tive hoje com vários interlocutores de Hugo Mota, eles estão preparando um texto médio, que trate de redução de penas, não propriamente de anistia, mas de redução de penas, tanto para os depredadores aqui da Praça dos Três Poderes, os golpistas agora já julgados, culpados do 8 de janeiro, e agora os líderes dessa organização criminosa, que também foram condenados hoje a um projeto de redução de penas, mas isso, mesmo esse, deve enfrentar dificuldades no Supremo. Então fica um recado muito eloquente, porque mesmo se a anistia avançar na Câmara, no Senado, tem que ser sancionada pelo presidente Lula, e certamente não seria vetado, e ainda precisa ser considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles estão fechando todas as portas. Depois daquele voto dissonante do Luiz Fux ontem, que ninguém esperava, que foi uma surpresa, hoje os ministros jogaram juntos, viu, Curi? Eles mostraram espírito de corpo e defenderam principalmente a instituição, o Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição. E até na dosimetria de penas que estava prevista para amanhã, eles anteciparam, fizeram tudo hoje. Aliás, deve estar nos minutos finais, porque só faltava eles estipularem a pena do deputado federal Alexandre Ramagem, e deram penas duras. E todos concordaram, 27 anos para Bolsonaro. Por quê? Porque ele foi considerado o líder da organização criminosa, foi condenado por isso, pegou a maior pena. Braga Neto, seu vice, 26 anos, Almir Garnier, penas altas também, 24 anos, Augusto Heleno, que alguns acharam que pudesse se livrar, 21 anos, Paulo Sérgio Nogueira, também ex-ministro da Defesa, 19 anos, quer dizer, todas penas muito duras, inicialmente cumpridas em regime fechado, ou seja, na prisão, a não ser que no caso de Bolsonaro, certamente a defesa pedirá prisão domiciliar, mas ficará a cargo do Supremo decidir de que forma o ex-presidente Jair Bolsonaro, o primeiro presidente da República, julgado e condenado por tentativa de golpe de Estado, cumprirá essa pena. Hoje é um dia histórico para o Brasil. E retomando, só para entregar para você, Cúrio, que a ministra Carmen Lúcia disse no seu voto, ela tem esse tom sempre poético, e é bonito quando ele fala que hoje é um encontro da história do Brasil com a sua história, do presente, do passado, do presente e do futuro. Porque a nossa história, nossa tradição é infelizmente marcada por uma série de tentativas de golpe, contragolpes e quarteladas. E hoje o Brasil acerta as contas com essa história. Legal, Amanda, você volta já, você vê que já está conosco aqui também a Gabriele Freire, que fala lá também do STF. Gabriele, Amanda já deu uma passada pelas penas a cada um dos 8 réus, além de Bolsonaro, que pegou 27 anos e 3 meses em regime fechado. Detalha pra gente, então, quanto que cada um dos envolvidos vai ter que cumprir de cadeia. Ainda te pergunto, né, já terminou aí a contagem para o Alexandre Ramagem, que era o último dessa dosimetria de hoje? William, ainda está finalizando ali o voto do ministro Flávio Dino, mas para Alexandre Ramagem, ali segundo o voto, já adiantando aqui que os ministros já falaram, foi definido então 16 anos e 1 mês e uma multa de R$76 mil. E aí a gente tem aí uma pena menor, que foi a menor pena de todas, que é a do tenente-coronel Mauro Cid, que fez delação premiada e por isso teve essa pena menor. Ele foi condenado a 2 anos em regime aberto. Depois, o general Braga Neto foi condenado a 26 anos e 6 meses e multa de R$150 mil. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torre, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, pegaram 24 anos cada, com multa também de R$150 mil para cada um. Já o general Augusto Heleno foi condenado a 21 anos e multa de R$127 mil. O general Paulo Sérgio Nogueira pegou 19 anos e multa de R$127 mil. Então, com isso, concluiu-se aí esse primeiro julgamento, né, dessa primeira turma apontado como núcleo crucial, o núcleo mais importante dessa tentativa de golpe. E só para a gente ter uma ideia de como esse julgamento era esperado, agora à tarde os ministros Gilmar Mendes e Paulo Roberto Barroso estiveram aqui na primeira turma acompanhando esse julgamento. E aí agora, para lembrar que não é imediatamente que esses réus vão ser, né, presos, ainda cabe recurso da defesa e só assim essas prisões podem ser iniciadas. William. Legal, Gabriele, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. E o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, visitou o pai agora há pouco e falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro está aqui firme
forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, o lado da defesa da democracia, o lado da defesa da soberania, e não ao lado da defesa da supremacia, como nós vimos hoje, uma união de pessoas covardes. Volto com a Amanda Klein lá no STF. Amanda, o que esse julgamento histórico representa para a nossa democracia? Eu queria estar um pouco na esteira do que eu falava anteriormente, né? O Brasil teve os seus primeiros golpes tentados ainda na época do Império, em 1840, foi o golpe da maioridade de Dom Pedro I, para antecipar a idade de 14 anos para ele assumir. Então, quer dizer, isso aconteceu ainda no Império. A proclamação da República também traz essa história de golpes, né? 1889 e assim por diante. Os golpes nesse século, 1937 com Getúlio Vargas, depois 1964 na ditadura militar, e todos esses golpes tiveram contragolpes e pelo menos uma longa história também de anistias. Foram pelo menos 6, de acordo com o professor Carlos Fico, que entende muito desse assunto. Quer dizer, pela primeira vez, e é histórico nesse sentido, né, o encontro com a nossa história, um acerto de contas, de responsabilização, e talvez não seja a anistia que traga a pacificação, como disse o ministro Cristiano Zanin, mas sim a responsabilização. É isso que vai fortalecer as instituições democráticas, é isso que vai fortalecer a ordem constitucional, simplesmente seguindo a lei, senão daqui a 20 anos talvez a gente se confrontasse de novo com uma outra tentativa de golpe de Estado. Isso é um dia histórico e importante para a democracia brasileira. É isso, Amanda. Obrigado. Você vê que o prédio do STF atrás dela, todo iluminado com as cores da bandeira brasileira. E o presidente americano Donald Trump afirmou agora à noite que a condenação de Bolsonaro é terrível e disse estar muito insatisfeito. Segundo Trump, o que ocorreu com o ex-presidente brasileiro teria sido o que tentaram fazer com ele lá nos Estados Unidos. Já Marco Rubio, secretário de Estado americano, prometeu uma resposta adequada por parte dos Estados Unidos ao que chamou de caça às bruxas. Agora vamos vir aqui para o nosso telão, vamos acompanhar a repercussão na imprensa internacional, começando com o The New York Times, que traz a condenação na primeira capa. O Le Monde da França também destacando a condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão. O mesmo faz o jornal espanhol El País, 27 anos por tentativa de golpe. E na Argentina, o Clarín também dá destaque à condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. E o último réu da trama golpista, Alexandre Ramagem, acaba de ser condenado. Por maioria, o STF definiu que ele vai ficar 16 anos, 1 mês e 15 dias preso. Lembrando que as condenações, né? Jair Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses, mais multa. General Braga Neto, 26 anos. Anderson Torres, 24 anos. O almirante da Marinha, o Garnier, 24 anos, o general Augusto Heleno, 21 anos, Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos e Mauro Cid, que foi o delator de todo o plano golpista, pegou 2 anos de prisão, nesse caso em regime aberto. Todos vão ter que indenizar os cofres públicos em 30 milhões de reais por danos morais coletivos. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma excelente noite e até amanhã.